A paz, família. Dia 11 de março de 2021, o governador João Dória já fez um endurecimento para sua saúde, para o seu bem. Vai fechar agora também os templos, as igrejas. As igrejas não podem trabalhar, porque a igreja é a grande transmissora do vírus aqui no estado de São Paulo. Você não percebeu isso? Como as igrejas, elas são transmissoras diárias, constantes, maciças do vírus. O distanciamento social que manda não ter, então não funciona, a máscara também não funciona, o álcool gel também não funciona, a redução para 30%, 20% de membros presentes no culto também não funciona, nada funciona, porque a igreja é o grande problema e ela tem que ser fechada. Então, a partir do dia 15, a igreja será fechada, não haverá mais culto público. Os cultos públicos estão encerrados, verdade. Agora, obviamente, como a igreja é o grande problema, a gente já sabe, então, também o oposto. A Cracolândia não é o problema. Eu passei lá na Cracolândia, está lotado, as pessoas estão debaixo de uma só barraquinha, né? Várias barraquinhas com muita gente aglomerada, toda a rua cheia de pessoas da Cracolândia. À noite, então, que não é um fervo. E a polícia militar não tem como atuar ali, que não pode. E eles ficam de longe vendo, obviamente, e ali tudo acontecendo. Então, mas o governador, ele tem certeza que a Cracolândia não vai pulverizar, não vai levar o vírus a outras pessoas, não vai disseminar vírus, Covid, nada disso, porque afinal de contas eles são da Cracolândia. A Cracolândia pode, eu não sei, será que existe uma imunidade nisso? Uma outra coisa que a gente está percebendo é também o transporte público. Aliás, você deve ter percebido isso durante todo o ano passado e também esse ano, que diminuíram os números de ônibus. E ficam mais lotados, obviamente, os ônibus ficam muito mais lotados, mas não, aí como é o governo que está lotando os ônibus, porque não está cuidando do seu povo, ao invés de pôr mais ônibus para ter distanciamento social no ônibus, não, eles puseram menos. E mesmo que fosse a mesma quantidade, já é um absurdo, porque é lotado. Mas não, aí não transmite porque aí o governo é que está deixando. Então me parece que o vírus ele obedece a questão assim, se a igreja é transmissora, mas se a Cracolândia não tem transmissão, ônibus, povo no ônibus também não transmite, porque o governo deixou. E o trem também, o trem, 7 horas da manhã, aquele praticamente é uma latinha de sardinha, né? Vamos dizer, todo mundo muito apertado lá dentro, mas é claro que isso não tem problema, porque o governo, aí nesse caso, autoriza. Então, quando ele autoriza, o vírus obedece, tá? Não precisa pôr mais trens na linha, de maneira alguma. Não precisa aumentar o número de ônibus, de maneira alguma. E não precisa cuidar das pessoas que estão na Cracolândia. Por quê? Porque são, provavelmente, eu acho que penso assim, o vírus obedecendo o governo, fala, não, ali eles estão imunes porque o governo autorizou. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser fechada. Tem que ser fechada porque eles falam de Jesus, eles têm distanciamento social, eles têm o álcool gel, eles usam máscara, eles respeitam, né, o seu próximo, o seu próximo a si mesmo. Então, claro, ninguém quer de maneira alguma transmitir nada e todo cuidado para que isso não aconteça. Então, mas não, a igreja, o vírus age. Você viu, o governador é muito sábio nisso daí. Ele descobriu que a igreja é o grande problema. Então, nós, igreja, descobrimos que na igreja não adianta nem distanciamento social, nem álcool gel, não adianta máscara. Por quê? Porque, afinal de contas, é o que, conforme o governo manda, que o vírus age. O vírus só age onde o governo realmente manda. Então, bem, o que nós vamos fazer? Nós somos obedientes à lei. Então, nós vamos, que não é uma lei, até corrigindo aqui, esse decreto, que nem sei se saiu o decreto, mas pelo menos o anúncio veio, então nós vamos respeitar e vamos fechar a igreja para cultos públicos, não haverá culto público na igreja. E nós vamos continuar fazendo já o trabalho que fazemos na internet, porém, sem a possibilidade desse trabalho mais próximo, de cuidar das pessoas de uma forma mais próxima. E o que nós temos visto são pessoas desesperadas, pessoas precisando de apoio, precisando de aconselhamento, precisando sim de uma oração. E olha, não adianta alguém dizer assim, online é a mesma coisa, porque eu sei que não é. Eu fui para Portugal, fiz uma viagem recentemente, online é muito legal, tal, mas presencial é outra coisa, é outro momento. Bom, quem está lá sabe.
Eu não vou comparar, dizer que é igual, mas olha só, se você ouve uma orquestra aí no seu aparelho de som comum, você fala, nossa, legal. Mas quando você está lá no teatro, a orquestra sinfônica tocando ao vivo, aquilo lá é tremendo, estremece até a alma. É lindo demais. O culto é a mesma coisa, e o culto ainda tem todo esse endosso espiritual, aquele momento espiritual, aquele envolvimento espiritual. Então, o culto público, ele tem a sua importância assim, quando nós nos reunimos para orar uns pelos outros ali, e no meio de todo aquele agir que está naquele ambiente, naquele momento. Isso pode ser extensivo pela internet? Pode. Mas o culto público tem o seu diferencial. Então imagine que a igreja se tornasse só igreja online. Pelo menos em alguns períodos do ano teríamos que ter essa ação pública, essa reunião pública e essa busca presencial. Mas o governo diz que não. Então se o governo diz que não, como o vírus obedece, todo mundo tem que obedecer, a igreja obedece, então acho que o Espírito Santo também vai obedecer, todo mundo vai obedecer. Só que não. O que acontece, pessoal? A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar as autoridades e é isso que vamos fazer. Porém, isso não impede de que nós possamos exercer também a nossa cidadania. Já pensou nisso? Porque você é um cidadão. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você está dando a Deus o que é de Deus, então vamos dar a César o que é de César. É a nossa cidadania. Tudo bem, ali era um imposto, mas era por quê? Porque ele era um cidadão, então ele pagaria aquele imposto. Vamos fazer o quê? Você sabe que vai ter agora uma eleição na Alesp, para um novo presidente da Alesp, e você sabe qual é a pessoa mais interessante para quem quer que o governador João Dória pare de mandar em tudo como manda e desmanda? Nós precisamos de uma pessoa que possa fazer um contraponto, porque não é bom todo mundo pensar igual lá, temos que ter pessoas pensando diferente, para que justamente possa ter um ponto de equilíbrio, porque lá se todo mundo pensa igual, fecha tudo, a igreja não serve, e aí? Então nós precisamos de pessoas que põem equilíbrio. Não estou falando se é servo de Deus, se não é servo de Deus. Pessoas que vão ter um contraponto, vão ter um ponto de equilíbrio lá. Então, por exemplo, me parece que agora nessa eleição para a Lesp, o Meca, que é um deputado, ele já é candidato. Eu não estou dizendo para que você vá se envolver com política, mas se envolva com a sua cidadania. Dai a César o que é de César. Faça a sua parte como cidadão. Então, eu estou contatando deputados e perguntando se eles vão apoiar e vão votar no Meca para ter um contraponto ali dentro, pelo menos, porque não pode o João Dória falar, o governador João Dória falar e todo mundo faz o que é para ser feito e não questiona. Não adianta 10 questionarem, precisamos de um grupo maior que questione. Talvez o comércio não estaria lacrado como está agora, talvez muitas pessoas não tivessem perdido o emprego como perderam agora e tivéssemos um equilíbrio, um lockdown para vulneráveis. Um exemplo, tá? Não sou negacionista, o vírus está aí, ele existe e, poxa, a gente vai conviver com esse vírus acho que para sempre, tá? Não vai ser só agora, H1N1 tá aí até hoje, tem até uma mutação para H1N8 e vai estar aí, o dengue está aí, a zika vírus está aí, enfim. E eu acredito que essa pandemia não vai parar aqui. Então, nós vamos conviver com isso por muitos anos. Então, o que eu te digo? Lockdown, pessoas que não devem ir para as ruas, claro, os vulneráveis não devem ficar em casa, resguardar. E aqueles que vão para as ruas, tomar todos os cuidados e no retorno ao seu lar também tomar o cuidado se mora com o vulnerável. Agora todo mundo fica dentro de casa, aí recebe o pacote lá do iFood ou de qualquer outro, do Uber Eats, ou o que seja, pegou naquele pacote, então aquele pacote. Aí, vou rasgar esse pacote aqui que ele pode estar contaminado. E a caixa? E o segundo pacote? E o manuseio do lanche? Ninguém respirou, não passou em lugar nenhum. Aquilo lá é um hospital, foi no hospital que foi feito o sanduíche? Não foi. E tem sanduíche ainda, o pessoal compra sanduíche caseiro, o pessoal faz em casa. Você acha mesmo que alguém ali está tendo um cuidado com uma grande empresa, por essas grandes empresas de sanduíches, sanduíche, mas pode ser qualquer outra comida? Não, o cara está fazendo dentro da casa dele, pode ter o que for ali. Aí recebe em casa, o que adiantou o lockdown, todo mundo trancado? Para morrer em casa? Bom, gente, a Igreja de Cristo é o alvo. Você sabe porque nós tivemos nossa igreja há mais de um ano já profecias, inclusive este que vos fala, tive a direção espiritual de compartilhar, primeiro, que haveríamos perseguidores dentro da igreja. Há pessoas, perseguidores dentro da igreja que tentariam quebrar a igreja. Se cumpre, se cumpriu
e pode ter certeza que sempre vai se cumprir. É uma palavra, uma orientação e uma profecia de uma realidade. Segundo, que o governo iria buscar um meio, um método de amordaçar a igreja. E pelo jeito, chegou esse momento. Então, primeira coisa que eu vou te pedir, faça contato com deputados, o deputado que você votou também, importantíssimo. Pergunte se ele vai apoiar o MECA, pergunte se ele vai apoiar a oposição desse governo que está acabando com todos nós. Segundo ponto, contate outros deputados e peça a eles que votem no MECA. Eles têm que saber qual é a vontade do povo. Um cristão não é comunista, é impossível. Como eu disse, o comunismo diz que a fé é o ópio do povo. Então, quer dizer, nós somos o mal dessa terra, porque cremos em Jesus Cristo, amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, você já vê por aí. Segunda coisa que eu vou te pedir, me parece que dia 14, vamos confirmar isso, confirme isso daí na internet, parece que uma deputada federal chamada Carla Zambelli, ela disse que dia 14/3 vai ter uma grande carreata nacional, todos os estados vão participar, o povo de todos os estados vão participar nessa carreata contra essas ações que estão autorizando, ações lá na esfera federal, que estão autorizando os governadores a fazerem o que quer, do jeito que quer, e acabou, e ponto final. E ninguém pode falar nada. E pelas decisões que são contra o povo, monocráticas, prisão, amordaçamento. Vai amordaçar a igreja agora. Amordaçaram jornalistas, ninguém falou nada, porque o jornalista não era comunista. Aí prenderam um deputado, se ele está certo ou errado, a questão, eu nunca vi deputado ser preso, e agora foi. Mas ele era comunista? Não. Os comunistas já xingaram, falaram, inclusive em decapitar pessoas, matar pessoas, você vê na internet direto. Ninguém vai preso. Mas essa pessoa que não era comunista foi presa. E agora a igreja tem que ser amordaçada aqui em São Paulo. Somos nós a bola da vez. Então, meu irmão, minha irmã, se nós não exercemos a nossa cidadania, não espere que Jesus venha exercer por você. Porque dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dar a César é cumprir sua cidadania, como pessoa, sua parte aqui na terra. Dar a Deus o que é de Deus é o louvor, a adoração, sua fé, o seu amor, a sua gratidão. Que na terra exerça a sua cidadania pelo correto, ajude seu próximo, abençoe seu próximo. Bem, enfim, é isto. Eu não acredito que a Igreja de Cristo é que tem disseminado vírus nessa terra. Pelo contrário, nós disseminamos amor, disseminamos Cristo. Se a igreja pudesse, tivesse toda a força, tanto braçal, financeira, porque espiritual já tem, nós conseguiríamos resgatar mais e mais vidas. Então vamos nos unir para que isso aconteça. O seu papel é fundamental neste momento. Deus te abençoe.